Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Concurso. Hoje a gente vai mergulhar num tema que tem aparecido cada vez mais nos editais de concursos públicos, especialmente para cargos da área de direito. Estou falando de competências digitais e informática aplicada ao setor público. É um tema que mistura tecnologia com legislação, e é exatamente nessa interseção que as bancas encontram terreno fértil para elaborar questões que pegam os candidatos desprevenidos. Antes de começar, um aviso rápido. Este episódio foi produzido com auxílio de inteligência artificial e revisado por um humano. Se você encontrar alguma imprecisão, nos avise em podconcurso.com.br ou como comentário do podcast. Dito isso, vamos ao que interessa. Neste episódio, a gente vai cobrir as principais leis que regulam o mundo digital no serviço público. Vamos falar da Política Nacional de Educação Digital, a famosa PNED, da segurança da informação e suas pragas virtuais, da LGPD aplicada ao setor público, do Marco Civil da Internet, do governo digital com a plataforma gov.br e o SEI, e claro, como tudo isso cai em prova. Então se acomoda aí que o episódio de hoje está completo. Vamos começar pela base, a Política Nacional de Educação Digital, instituída pela Lei 14.533 de 2023. Essa lei tem um objetivo bem claro: potencializar o acesso da população brasileira a recursos, ferramentas e práticas digitais, com prioridade para as populações mais vulneráveis. Repara nisso, prioridade para populações vulneráveis. Isso conecta com o princípio constitucional da igualdade material, de forma direta. A PNED se estrutura em 4 eixos. O primeiro é Inclusão Digital, que trata de promover competências digitais e informacionais para a cidadania. O segundo é Educação Digital Escolar, que é onde entram conceitos como pensamento computacional, cultura digital e direitos digitais, todos aplicados ao ensino básico. O terceiro eixo é Capacitação e Especialização Digital, voltado para preparar a população em idade ativa para o mercado de trabalho. E o quarto é Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias da Informação e Comunicação, as famosas TICs. Veja bem, o artigo 3º da PNED detalha o eixo Educação Digital Escolar e traz 5 componentes que merecem atenção especial. Primeiro, o pensamento computacional, que é a capacidade de analisar, definir e resolver problemas de forma metódica. Segundo, o mundo digital, que envolve o aprendizado sobre equipamentos como computadores, celulares e tablets, e sobre a arquitetura da internet. Terceiro, a cultura digital, que é a participação consciente e democrática por meio das tecnologias, com atitude crítica e ética. Quarto, os direitos digitais, que conectam diretamente com a LGPD, tratando da conscientização sobre o uso e tratamento de dados pessoais. E quinto, a tecnologia assistiva, focada na inclusão de pessoas com deficiência. Anota aí uma dica importante: a PNED alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, para incluir no artigo 4º o inciso 12, que trata da educação digital. Esse inciso garante conectividade de alta velocidade em todas as instituições públicas de educação básica e superior, e o desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital. Guarda essa informação porque a FGV cobrou isso em prova de 2024, perguntando se a LDB previa distribuição de dispositivos eletrônicos pessoais para alunos. E a resposta era que não. A lei fala em conectividade e letramento, não em distribuição de aparelhos. E o que é letramento digital, afinal? Não confunda com alfabetização digital. Letramento digital vai além de saber usar o computador, é a capacidade de compreender, avaliar e produzir informação de forma crítica nos ambientes digitais. Já o letramento midiático complementa esse conceito. É a habilidade de analisar criticamente os conteúdos de mídia, identificar desinformação e fake news. Ambos estão previstos na BNCC e agora reforçados pela PNED. Para a prova, lembre que letramento é competência de uso crítico, não apenas operacional. E como isso se conecta com a atividade de controle externo?
Pensa comigo. Um auditor do Tribunal de Contas pode ser chamado a fiscalizar se o município está implementando a PNED, se as escolas públicas têm conectividade adequada, se os recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST, estão sendo aplicados corretamente para fins educacionais. A lei prevê no artigo 11 que o FUST é uma das fontes de financiamento da PNED a partir de 1º de janeiro de 2025. Então, o auditor precisa conhecer a lei não só para a prova, mas para a atuação profissional. Ainda sobre a PNED, vale destacar o artigo 4º, parágrafo 1º, inciso 10, que trata da qualificação digital de servidores e funcionários públicos. A lei prevê expressamente a formulação de política de gestão de recursos humanos que vise combater o déficit de competências digitais na administração pública, ou seja, a própria lei reconhece que há uma lacuna de competências digitais no serviço público e determina ações para superá-la. E o pensamento computacional, com seus 4 pilares: decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmos, é uma das bases dessa capacitação. Agora vamos para um bloco que parece mais técnico, mas que cai bastante em prova objetiva: segurança da informação. A banca gosta de cobrar conceitos de ameaças virtuais e mecanismos de proteção? Então presta atenção nas distinções que eu vou fazer aqui. Vamos começar pelas pragas virtuais. O vírus é um programa malicioso que precisa de um hospedeiro para se propagar. Ele se insere em outros programas ou arquivos e depende da ação do usuário para se espalhar. Por exemplo, quando você abre um arquivo infectado. Já o worm é diferente. Ele se propaga sozinho, sem precisar de hospedeiro e sem intervenção do usuário. Ele envia cópias de si mesmo pela rede, consumindo banda e recursos do sistema. A Sebrasp já inverteu essas definições em prova, dizendo que o worm precisa se inserir em outros programas, o que é falso. O worm se propaga de forma autônoma. Outro malware importantíssimo é o ransomware. Ele criptografa os arquivos da vítima e exige um pagamento de resgate para liberar o acesso. Uma questão da Sebrasp de 2025 para a Polícia Federal trouxe a afirmação de que o ransomware não pode ser propagado por phishing. E o item era errado, porque sim, ransomware pode se propagar por phishing quando a vítima clica em um link ou abre um anexo malicioso. O phishing é, aliás, um dos vetores mais comuns de infecção por ransomware. Falando em phishing, é uma técnica de engenharia social em que o golpista tenta induzir o usuário a fornecer dados pessoais, geralmente por meio de e-mails ou mensagens falsas que imitam comunicações legítimas. Já o pharming é diferente. Ele envolve a alteração no serviço de DNS para redirecionar o usuário a sites falsos sem que ele perceba. Em outras palavras, no phishing, o golpista engana o usuário; no pharming, ele engana o sistema de resolução de nomes. Para a prova, phishing é engenharia social, pharming é manipulação técnica do DNS. Quanto aos mecanismos de proteção, o firewall atua como um filtro de tráfego de rede. Ele analisa pacotes de dados e bloqueia acessos não autorizados. Mas atenção, o firewall sozinho não substitui o antivírus. O antivírus analisa arquivos em busca de código malicioso. O firewall filtra conexões de rede. São complementares, não substitutos. A Sebrasp já trouxe item dizendo que o firewall é mais eficaz que o antivírus contra ransomware. O item era errado. E o anti-spyware? Ele combate especificamente os programas espiões que monitoram as atividades do usuário sem consentimento. Por fim, backup é a cópia de segurança dos dados e é a principal forma de recuperação após um ataque de ransomware. E já que estamos falando de segurança, vale mencionar o armazenamento em nuvem. É o serviço que permite salvar arquivos em servidores remotos acessíveis pela internet. As vantagens incluem acessibilidade de qualquer dispositivo, escalabilidade sob demanda e contribuição para a continuidade dos processos em caso de desastres. Mas atenção a uma pegadinha da Sebrasp. A nuvem pública não garante controle físico total dos dados pelo usuário. Isso já foi cobrado como item errado. Além disso, a nuvem no setor público precisa observar a LGPD no tratamento de dados armazenados, e a assinatura digital em processos administrativos garante a autenticidade e integridade dos documentos eletrônicos tramitados via SEI e outras plataformas.
Agora vamos entrar na LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018. Essa é uma das leis mais cobradas em provas para cargos de direito, e a aplicação no setor público tem particularidades que são frequentemente testadas em prova. Vamos por partes. Primeiro, os conceitos fundamentais. Titular é a pessoa natural a quem se referem os dados, ou seja, o dono dos dados. Controlador é quem toma as decisões referentes ao tratamento no setor público, geralmente é o próprio órgão. Operador é quem realiza o tratamento em nome do controlador. E encarregado é a pessoa indicada pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. A Sebresp já trocou os conceitos de controlador e operador em prova, perguntando qual deles toma as decisões sobre o tratamento. A resposta é sempre o controlador. Os princípios do artigo 6º da LGPD são cobrados com frequência. São 10 princípios, mas os mais testados são: finalidade, que é a realização do tratamento para propósitos legítimos e específicos; adequação, que é a compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular; necessidade, que limita o tratamento ao mínimo necessário; e transparência, que garante informações claras e acessíveis ao titular. Uma pegadinha recorrente é trocar a adequação por finalidade. A Sebrasp já definiu a adequação como compatibilidade com as finalidades e perguntou qual princípio era esse. Muitos marcaram finalidade, mas a resposta correta era a adequação. No setor público, a base legal principal para o tratamento de dados pessoais é o artigo 7º, inciso 3º, tratamento pela administração pública para a execução de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos. Perceba que no setor público não é necessário o consentimento do titular para tratar dados quando a finalidade é executar política pública, mas isso não dispensa o dever de transparência. O artigo 23 reforça que o setor público deve informar as hipóteses em que realiza o tratamento, fornecendo informações claras sobre a previsão legal, a finalidade e os procedimentos utilizados, e os dados sensíveis. O artigo 11º traz as regras. São considerados sensíveis os dados sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização religiosa, filosófica ou política, dados de saúde, vida sexual, dados genéticos ou biométricos. A Sebresp já afirmou que dados sobre convicção religiosa têm proteção absoluta e só podem ser tratados com consentimento. O item era errado, porque mesmo dados sensíveis podem ser tratados sem consentimento em hipóteses como execução de políticas públicas pela administração ou proteção da vida do titular. Ainda sobre a LGPD, o relatório de impacto à proteção de dados pessoais é o documento que descreve os processos de tratamento que podem gerar riscos aos direitos fundamentais. Esse conceito foi cobrado pela Sebrasp em provas recentes, inclusive para o cargo de analista do TCE. E a ANPD é o órgão responsável por zelar pela aplicação da lei. Ela pode aplicar sanções que vão desde advertência com indicação de prazo para medidas corretivas, passando por multa de até 2% do faturamento, limitada a R$50 milhões por infração, até proibição do exercício de atividades de tratamento. Um ponto que conecta a LGPD com o controle externo. O artigo 23 estabelece que os dados devem ser mantidos em formato interoperável e estruturado para uso compartilhado. E as finalidades incluem execução de políticas públicas, prestação de serviços públicos, descentralização da atividade pública e disseminação de informações ao público em geral. Perceba que a lei não menciona a alimentação de sistemas gerais de informática como finalidade. A Sebrasp já cobrou isso como opção incorreta. Além disso, a LGPD e a ELE aí interagem. O artigo 23 da LGPD faz referência expressa à Lei de Acesso à Informação. A transparência da ELE e a proteção de dados da LGPD precisam coexistir, e o equilíbrio entre elas é frequentemente testado em prova. Quanto aos direitos do titular, o artigo 18 garante que, a qualquer momento e mediante requisição, o titular pode obter do controlador a confirmação da existência de tratamento,
O acesso aos dados, a correção de dados incompletos, a anonimização ou bloqueio de dados desnecessários, a portabilidade dos dados, a eliminação de dados tratados com base no consentimento, a informação sobre uso compartilhado e a revogação do consentimento. A SEBRASP já trouxe todos esses direitos numa lista e perguntou se estavam corretos, e a resposta era que sim, todos são previstos no artigo 18. Vamos agora para o Marco Civil da Internet, Lei 12.965 de 2014. Essa lei é a chamada Constituição da Internet no Brasil. Ela estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet. Os fundamentos estão no artigo 2º, respeito à liberdade de expressão, direitos humanos, desenvolvimento da personalidade, exercício da cidadania em meios digitais, pluralidade e diversidade, abertura e colaboração e finalidade social da rede. Os princípios do artigo 3º merecem atenção especial. São 8 princípios e o mais cobrado é a neutralidade de rede, que está detalhada no artigo 9º. A neutralidade determina que o responsável pela transmissão tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem, destino, serviço, terminal ou aplicação. Na prática, significa que a operadora de internet não pode privilegiar um serviço em detrimento de outro, como deixar mais lento o tráfego de aplicativos de chamada de vídeo para beneficiar seus próprios serviços de telefonia. A SEBRASP cobrou exatamente esse cenário em questão recente, e a resposta era que a prática viola a neutralidade da rede. Outro ponto importante: o artigo 7º traz os direitos dos usuários de internet, entre eles, a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, a inviolabilidade e o sigilo do fluxo de comunicações pela internet, e a não suspensão da conexão, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização, sobre responsabilidade dos provedores. O artigo 19 estabelece que o provedor de aplicações só pode ser responsabilizado por danos causados por conteúdo de terceiros, se, após ordem judicial específica, não tomar providências para tornar indisponível o conteúdo infringente. É a chamada responsabilidade judicial. A regra geral exige decisão do juiz. E presta atenção: o Marco Civil não define expressamente os conceitos de rede social, nem de moderação em redes sociais. Esse foi um item da SEBRASP que afirmava que a lei definia esses conceitos, e o item era errado. Também é importante saber que a proteção de dados pessoais aparece tanto no Marco Civil quanto na LGPD. São normas complementares. A SEBRASP já trouxe item correto afirmando que a proteção de dados está prevista em ambas as leis. Antes de avançar para o governo digital, vale falar rapidamente sobre ética e responsabilidade digital. O edital menciona expressamente o combate à desinformação e o uso ético de tecnologias. A PNED trata da ética aplicada ao ambiente digital como estratégia do eixo Educação Digital Escolar. E o Marco Civil traz a responsabilização dos agentes como princípio. Para o auditor de controle externo, esses conceitos são relevantes porque ele pode ser chamado a avaliar se os órgãos públicos estão adotando medidas de inclusão digital e acessibilidade, se há políticas de combate a fake news em comunicações oficiais e se os servidores estão sendo capacitados para lidar com tecnologias de forma ética e responsável. Agora vamos falar de governo digital e das ferramentas do setor público. A Lei do Governo Digital, Lei 14.129 de 2021, é o marco legislativo para a transformação digital da administração pública. Ela se aplica à administração direta, autarquias e fundações de todos os poderes e esferas. Entre seus princípios estão a desburocratização, a modernização, a disponibilização em plataforma única do acesso a informações e serviços, a interoperabilidade de sistemas e o estímulo ao uso de assinaturas eletrônicas. A plataforma gov.br é o canal digital único do governo federal para a prestação de serviços. Ela segue o conceito de governo como plataforma, definido na própria lei como infraestrutura tecnológica que facilita o uso de dados de acesso público e promove a interação entre agentes de forma segura e responsável. A lei também prevê que o CPF seja o padrão de identificação do cidadão para acesso aos serviços digitais.
Quanto aos dados abertos, são dados acessíveis ao público, em formato aberto, processáveis por máquina, referenciados na internet e disponibilizados sob licença aberta. O Portal Nacional de Dados Abertos concentra esses dados. E a Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527 de 2011, ela é diretamente ligada à atividade de controle externo. Aí estabelece que o acesso é a regra, o sigilo é a exceção. Entre suas diretrizes está a divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações. É a chamada transparência ativa. A lei se aplica a todos os poderes, em todas as esferas, incluindo autarquias, fundações, empresas públicas e até entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos. Guarda essa tabela de classificação de sigilo. Informação ultrasecreta tem prazo máximo de restrição de 25 anos. Secreta, 15 anos. Reservada, 5 anos. A Sebrasp já trocou esses prazos em mais de uma prova recente. Já apareceu item dizendo que ultrasecreta tem prazo de 50 anos. Errado. E outro dizendo 100 anos. Também errado. 25 é o máximo. E mais, informações sobre violações de direitos humanos praticadas por agentes públicos não podem ter acesso restringido. Essa é uma exceção expressa na lei que já foi cobrada em prova. Sobre as ferramentas, o SEI, Sistema Eletrônico de Informações, foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e cedido gratuitamente para a administração pública. Ele faz parte do PEN, o Processo Eletrônico Nacional, que é uma infraestrutura pública para processos administrativos eletrônicos. O Decreto 8.539 de 2015 estabeleceu o uso de meios eletrônicos para tramitação de documentos na administração federal. Quanto à assinatura eletrônica, a Lei 14.063 de 2020 prevê 3 tipos: simples, avançada e qualificada. A qualificada é a que utiliza certificado digital da ICP Brasil. E as tecnologias emergentes: IA generativa, chatbots para atendimento ao cidadão, Big Data para análise de políticas públicas e IoT em cidades inteligentes são conceitos que já aparecem nos editais. Agora vamos ao bloco que todo mundo espera. Como esse tema cai em prova? A Sebrasp cobra competências digitais principalmente com itens de certo ou errado, o que exige precisão. O padrão mais comum na LGPD é a troca de princípios. A banca define um princípio corretamente, mas atribui o nome de outro. Também é comum confundir as bases legais, afirmando que o setor público precisa de consentimento do titular para tratar dados, quando na verdade a base legal é a execução de políticas públicas. E cuidado com a afirmação de que dados sensíveis só podem ser tratados com consentimento. Há exceções expressas na lei. No Marco Civil, a armadilha mais frequente envolve a neutralidade de rede. A banca pode trazer uma situação prática em que um provedor discrimina tráfego e perguntar se isso é lícito. A resposta geralmente é que viola o artigo 9º. Também é comum perguntar sobre a responsabilidade dos provedores, lembrando que a regra geral exige ordem judicial para responsabilizar o provedor por conteúdo de terceiros, com exceção de conteúdo sexual privado, onde notificação direta basta. Sobre segurança da informação, os itens mais frequentes envolvem a distinção entre vírus e worm, a definição de ransomware e a diferença entre phishing e pharming. Uma dica valiosa: sempre que a banca disser que o firewall substitui o antivírus, ou que um é mais eficaz que o outro, desconfie. São ferramentas complementares. Na AI, a cobrança mais recorrente é sobre os prazos de classificação de sigilo e sobre a abrangência da lei. Muitas questões tentam excluir determinados órgãos do alcance da lei, como o Judiciário, os Tribunais de Contas ou o Ministério Público. A resposta é que todos se subordinam. E sobre a PNED, fique atento aos 4 eixos e aos 5 componentes do eixo Educação Digital Escolar, especialmente o conceito de pensamento computacional com seus pilares: decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmos. Vamos recapitular os pontos-chave do episódio. Primeiro, a PNED, Lei 14.533 de 2023, tem 4 eixos e alterou a LDB para incluir educação digital. Segundo, segurança da informação exige que você saiba distinguir vírus, worm e ransomware, e diferenciar phishing de pharming.
Terceiro, na LGPD, o setor público trata dados para execução de políticas públicas sem consentimento, mas deve informar com transparência. Quarto, o Marco Civil traz a neutralidade de rede no artigo 9º e a responsabilidade judicial no artigo 19º. Quinto, a Lei do Governo Digital, Lei 14.129 de 2021, instituiu a plataforma gov.br e o conceito de governo como plataforma. Sexto, a LAI classifica o sigilo em ultra secreta com 25 anos, secreta com 15 e reservada com 5. E sétimo, o SEI é a principal ferramenta de processo eletrônico do governo, parte do PEN, com base no Decreto 8.539 de 2015. Pessoal, esse foi nosso episódio sobre competências digitais e informática aplicada ao setor público. É um tema transversal que conecta tecnologia com princípios constitucionais como eficiência, publicidade e transparência, e é cada vez mais relevante para quem atua ou pretende atuar no controle externo. Acesse podconcurso.com.br para mais conteúdo como esse. Até a próxima!